Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Seja muito bem-vindo ao canal Matrix Mundial, eu sou Lucas Neves e neste vídeo você verá como eles estão entre nós. Nós estaremos mostrando para você como o mundo em que vivemos, ele não é controlado por seres humanos que possuem grande poder, influência e dinheiro e etc., como muitos pensam, mas sim por demônios. A própria Bíblia nos diz que a nossa verdadeira luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, imagens como essa que você viu no início do vídeo vêm sendo percebidas, né? Aqui você vê uma pessoa normal está gravando a sua televisão e ela mostra, né, de vários participantes que aparecem nessa transmissão, apenas uma participante apresenta uma falha em seus olhos, como se fosse uma falha holográfica. Algo muito estranho. Esse é um fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos com várias outras pessoas, personalidades famosas, e você vai ver aqui no vídeo, né? O que é verdadeiramente muito estranho. Os especialistas dizem que isso se dá graças a falhas ou na gravação ou falhas de transmissão e etc. Só que isso é muito sem sentido, porque nós temos essa falha acontecendo apenas nessa mulher que você está vendo agora, mas não na apresentadora e nem no outro convidado. Isso vem sendo visto inclusive com outros tipos de padrão, tá? Que eu quero mostrar para você. Temos gravações antigas onde esse fenômeno acontece. O próprio Joe Biden, você veja, o olho, né, a falha no olho, semelhante àquela mulher, também foi percebida no Joe Biden. E muitas pessoas vêm questionando, né, a verdadeira identidade do Joe Biden nos últimos anos. Inclusive há até mesmo uma carta do NWO que fala a respeito do impostor, né? A gente pode estar mostrando aqui para você durante o vídeo. E essa carta, ela nos faz entender que muitos daqueles que nós achamos, que conhecemos como políticos, como celebridades, na verdade não são quem dizem ser. Muitos desses podem, né, ser atividade demoníaca, e você vai entender, mesmo que isso pareça muito louco para você. Veja, aqui nós temos mais um exemplo desse padrão que foge aos padrões humanos, né? Nós temos uma pessoa participando ali da grande mídia e os olhos dessa pessoa possuem, pelo menos a íris, um aspecto reptiliano. E até mesmo uma teoria foi criada usando vários desses fenômenos, existem compilados e compilados disso, né? Foi criada uma teoria que nós temos aí David Icke e outros, que são os grandes pais dessa teoria, que existe uma raça alienígena e eles são humanoides reptilianos e governam o mundo, não gostam da humanidade e por aí vai, né? Existe uma pequena verdade por trás dessa teoria dos reptilianos que a gente vai estar falando aqui para você, inclusive conectada à Bíblia, aos demônios, à história. Eu vou estar mostrando para você, tá? Agora, mesmo que tudo isso se pareça louco, Lucas, como assim? Atividade demoníaca na TV, etc. Vamos entender uma coisa. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno e que também Satanás ele pode se transfigurar até mesmo em anjo de luz, se assim o quiser. Quando nós analisamos a história dentro do aspecto ocultista, esotérico, satanista, nós vemos relatos e relatos de demônios se apresentando como figuras humanas. Você veja,
Quando Aleister Crowley ele recebe a lei de Telema, Aleister Crowley, um dos maiores satanistas de todos os tempos, ele relata que Aiwass, a identidade que se apresenta, se manifesta a ele, em cada dia essa entidade se manifestava com uma aparência humana diferente. Então a Bíblia coloca que Satanás pode se transfigurar até mesmo em anjos de luz. Se ele pode se transfigurar até em anjo de luz para enganar você, quanto mais se transfigurar em uma figura humana. Bem, vamos aqui mostrar para você algumas coisas, inclusive que demonstram, né, além daquilo que eu estou trazendo aqui. Existe até mesmo um relato de um ex-funcionário da Área 51. A gente vai mostrar muita coisa, então nos siga com muita atenção até o final desse vídeo, tá? E antes de tudo, antes da gente partir já para algo bem estranho aqui que eu quero mostrar para você, bem, esse é um novo formato do Matrix Mundial que é possível graças à contribuição de vocês, onde a gente pode comprar os equipamentos e fazer tudo o que a gente precisa para que a gente possa cada vez mais aqui informar você. É um formato onde a gente tem uma nova dinâmica, tá, de tratar informações. Inclusive no futuro a gente pode estar trazendo lives também, né, para que a gente possa se manter mais tempo no ar, ter uma conexão diferente com vocês, abordar mais informações, receber informações de vocês e também abordar aqui, dissecar essas informações. Então é muito importante isso. O nosso formato anterior vai continuar, mas a gente vai ter esse novo formato aqui também, ok? Que vai nos permitir entrar em diversos assuntos de uma maneira diferente, com uma dinâmica diferente, como você vai estar vendo aqui durante esse vídeo, tá? Então, é graças à contribuição de vocês que esse tipo de coisa acontece. Bem, vamos aqui então, meus amados, partir, né, para mais informações que demonstram que eles estão entre nós. Essa mulher que está aí na sua tela se chama Karen Hudds. Inclusive, na ocasião, nessa imagem, ela está dando entrevista para um grande veículo de informação do mundo, que é o Russian Today. Ela é ex-executiva do Banco Mundial. E há alguns anos atrás, ela deu uma entrevista, e nessa entrevista ela trouxe uma declaração e é chocante. E que muitos veículos de comunicação no Brasil e no mundo noticiaram e hoje em dia tiraram essa notícia do ar. Tiraram. Veja só, a informação, né, a notícia, ou melhor dizendo, o que ela disse foi o seguinte: ex-executiva do Banco Mundial diz que criaturas não humanas controlam o mundo. Para nós que somos cristãos, que acreditamos na Bíblia, porque tem aqueles que se dizem cristãos, mas não acreditam na Bíblia. Né? Se a gente disser, olha, o mundo jaz do maligno, não, isso aí é teoria da conspiração, isso aí não existe. Né? Mas para nós que acreditamos na Bíblia, para nós isso aqui não é nenhuma surpresa. Nós estamos falando de uma pessoa que não é cristã, tá? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de atividade religiosa evidente, e que fez parte de uma das maiores instituições do mundo, que é o Banco Mundial, foi executiva nesse Banco Mundial, uma figura importante, e ela veio a público dizer que figuras não humanas estão no controle do planeta, estão no controle do sistema. Inclusive eu quero ler aqui aspas do que ela disse, tá? Quero trazer para você as citações dela nessa entrevista. Criaturas não humanas de cabeça alongada e com QI 150 controlam o Vaticano, os bancos e também os bancos de todo o mundo. Outra citação dela: não são da raça humana, são outra coisa. Eles se chamam Homo capensis, estiveram na Terra, ao lado da humanidade, antes da Era do Gelo. A Bíblia nos diz que os anjos caídos se rebelaram contra o Criador e se conectaram aos seres humanos desde o início dos tempos. Várias culturas irão nos dizer também a mesma coisa. Irão nos dizer que os deuses que vieram do céu vieram, né, enfim, se conectaram na Terra com os seres humanos e ensinaram vários conhecimentos para esses seres humanos. Conhecimentos que foram necessários para a evolução da humanidade. E veja, nós temos os sumérios contando essa história, nós temos os egípcios contando essa história, nós temos os dogons contando essa história, nós temos povos, vários povos do mundo, ou não tendo, melhor dizendo, nenhuma conexão geográfica, contando a mesma história que é contada no livro de Enoque, por exemplo. O livro de Enoque, que para mim não é um livro canônico, tá? Para mim é uma peça histórica muito importante,
O primeiro, porque o segundo e o terceiro não são muito críveis de acordo com os historiadores, né? O primeiro sim é crível. Inclusive, nós temos ali citações do livro de Enoque na Bíblia, no livro de Judas, por exemplo, né? O livro de Enoque ele vai nos dizer a mesma coisa, que os anjos caídos se rebelaram contra o Criador, que eles se contaminaram com a carne humana e que eles ensinaram para a humanidade vários conhecimentos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ela está aqui colocando, esses seres estão desde o início dos tempos aqui conosco. Influenciaram a evolução da humanidade. Não é só ela que diz isso, vários dizem isso, né? Só que ela está falando isso dentro de uma perspectiva completamente diferente da nossa. Eu digo isso para você porque eu sou cristão. Ela disse isso porque ela viu com os próprios olhos isso, né? Para ela isso não é nenhum segredo. Não sei como ela encara esse tipo de informação. Para ela talvez sejam apenas alienígenas, seres extremamente benevolentes que estão no controle do mundo, nos ajudando, não sei. Tá? Muitos desses que fazem parte da elite mundial enxergam dessa forma, né? Agora, veja só que interessante. Ao longo do tempo, a gente viu essas imagens na grande mídia. Imagens dos Shaper Shifts, certo? Inclusive eu coloquei para você ver até mesmo no início do vídeo, né? Existem vários tipos de Shaper Shift e eu estou trazendo aqui para você um compilado disso. Existe outro aqui que eu posso mostrar para você ao longo do vídeo, tá? Mas enfim, essas imagens estão sendo vistas há muito tempo e por muito tempo foram aí tratadas como sendo falhas de transmissão, falhas de gravação e por aí vai. E nos últimos tempos, pessoas estão vendo coisas estranhas. E essas pessoas estão sendo atribuídas a uma nova doença também. Primeiro eram falhas e agora é uma nova doença. Veja só. Condição rara faz pacientes verem demônios em vez de pessoas. Aqui a gente tem que considerar uma série de coisas. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão sendo modificadas geneticamente. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão tendo portais e portais sendo abertos espirituais em suas vidas sem elas saberem. Com filmes, com jogos, com shows e etc. A influência do maligno está cada vez mais evidente. E a Bíblia nos diz que, a partir do momento que nós estamos entrando no Apocalipse, a atividade demoníaca ela vai aumentar. A Bíblia nos fala de espíritos semelhantes a rãs se manifestando à humanidade, a Bíblia fala sobre a ação da besta. Então os demônios vão se manifestar. A Bíblia fala sobre os demônios que estão no Eufrates e serão liberados, os demônios que estão no poço do abismo e serão liberados. A atividade demoníaca ela vai cada vez mais aumentar. Pessoas hoje já estão vendo coisas estranhas por aí. E eles estão atribuindo isso a uma nova doença. Eu acho essa história toda muito, mas muito estranha. Tá? Muito estranha. Nós temos aí, pelo menos, milhares de anos de história. E só agora nós estamos vendo esse tipo de coisa? Esse tipo de doença? Para mim, essa história é no mínimo estranha. Veja só, falando em coisas estranhas, meus amados, nós temos também essa imagem que inclusive passou na Sky News, tá? Que é do Rupert Murdoch, um dos grandes figurões aí do mundo, né? Ele é dono de veículo de informação, de comunicação, ele também faz parte, né, da elite dos banqueiros e por aí vai, é um homem com muitas conexões, um homem com muita influência, né, no sistema. E o Rupert Murdoch, em uma das ocasiões, ele estava saindo de um local e foi gravado, né, ele saindo desse local. E aqui, veja, a mão dele, essa gravação, apresenta um aspecto estranho. Não se parece a mão de um ser humano. A mão dele está deformada ali. Ele aparenta ter nessa... pode ser ali, algumas pessoas podem argumentar que é um jogo de ótica, né, um probleminha de ótica aqui, mas nessa gravação ele aparenta ter pelo menos 3 dedos, né? E esses dedos são muito longos ali, é algo muito estranho mesmo, algo que foge dos padrões humanos, né? Só que não é a primeira vez que um famoso apresenta uma imagem distorcida, né? Uma coisa estranha, né? Como a gente viu do Biden, ou até na televisão, ou o Rupert Murdoch. Nós temos esse outro exemplo aqui, a Katy Perry, tá? Uma artista famosa americana, cantora. Inclusive essas imagens que eu peguei aqui para mostrar para você, elas estavam em um veículo dentro da internet, né, que faz vários compilados de curiosidades de famosos. Então veja, não se trata
nenhum tipo de veículo que traz, enfim, coisas estranhas ou bizarras, não. É um veículo que trata de curiosidades, etc., e notícias dos famosos. Eles trouxeram essa imagem. Veja só, preste atenção nos olhos da Katy Perry. Opa, você viu? Veja só. O olho da Katy Perry apresenta um aspecto reptiliano. Inclusive, ele chega a mudar de cor. Veja só como fica a íris dela. Será que se trata de uma manifestação demoníaca? Será que era a Katy Perry que estava ali mesmo? Enfim, a gente sabe que muitos desses artistas famosos, eles têm pacto com Satanás. A gente sabe disso. Só que eu particularmente acredito que muitos que estão aí não são o que a gente pensa que é. Não são quem dizem ser. E é justamente daqui que surge a teoria dos reptilianos, né? Com tantas e tantas e tantas coisas estranhas, aparências semelhantes a répteis, não só com os olhos, mas com língua e com outras coisas que ao longo dos tempos foram registradas. Foi-se criada essa teoria, né? E o David Icke é o pai dessa teoria na modernidade. E ele coloca que existe uma raça de alienígenas, existem várias na verdade, e existe essa que são réptos humanoides. E esses reptilianos não gostam da humanidade, estão entre nós, eles comandam o mundo, né? E por aí vai. Então, isso se parece meio fantasioso, meio história de Star Trek, né? Mas a verdade, meus amados, é que existe um fundo de realidade nisso tudo que eu vou estar mostrando para você, tá? E falando em reptilianos, algo muito estranho aconteceu há uns anos atrás. Estou falando de algo que foi mostrado na televisão australiana em um programa de humor. Veja só a referência que eles fizeram nesse programa de humor, que coisa bizarra. Então você veja, aqui eles trazem também essa ideia, né, de certos entes que não são humanos, estão entre nós, se disfarçando de seres humanos, na realidade são demônios. Existe até mesmo uma teoria que fala sobre a família real britânica, né, de que muitos membros da família real britânica não são quem dizem ser, né? Tudo isso é muito estranho, eu sei, mas a verdade é que Satanás, né, e os anjos caídos estão muito mais próximos do que as pessoas imaginam, né? Eles estão agindo, eles estão entre nós. Eles podem se transfigurar, como diz a Bíblia, até em anjo de luz para enganar você. E não é apenas essa referência a reptilianos, tá? Eu estou mostrando para você mais uma aqui na tela, feita pela grande mídia, pelos poderosos, né? Kim Kardashian se travestindo de reptiliana, postando nas redes sociais isso. E quando a gente enxerga a história, nós vemos que desde o início dos tempos, várias culturas aprenderam a adorar, a venerar seres de aparência reptiliana. Como você vê essas estátuas de mais de 7.000 anos, né, que são atribuídas a Anunnakis, até mesmo alguns crânios foram encontrados, crânios alongados. Isso em várias regiões da Terra. Você lembra da declaração da Karen Hudson? Criaturas não humanas de cabeça alongada e com QI 150. Pois é. Então, temos até mesmo, né, não só ali na região mesopotâmica, aqui no Peru tem essa estátua de um ser reptiliano, né? Temos várias outras culturas que adoraram a seres reptilianos. Tem o exemplo dos Nagas ali na região da Ásia, né? Enfim, nós temos desde o início dos tempos essa veneração a seres reptilianos, como você vê aqui. E o que é Satanás, se não um ser reptiliano? A Bíblia apresenta, né, na linguagem original, Satanás, Ha-Satan, ele é apresentado como Nashash, que não é necessariamente uma serpente. Satanás não era uma cobra no Éden. Satanás era um ser reptiliano, né, uma espécie de um réptil que andava, como a própria Bíblia coloca. Então, essas histórias sobre reptilianos, elas têm todas conexão com demônios. E isso perdura até hoje. É por isso que muitas pessoas viram coisas estranhas ligadas a reptilianos, e até mesmo esse fenômeno, né, dos shaper shifts estão ligados a isso
também, né? E existem várias coisas aqui para a gente abordar. Bem, nesse momento eu quero aproveitar para que a gente possa trazer aqui a lista das últimas contribuições que nós recebemos, pois é graças à ajuda de vocês que esse trabalho é possível e que nós podemos exponencializar aquilo que nós fazemos aqui, né, trazendo novos formatos, né, e estando cada vez mais próximos de vocês, trazendo mais conteúdos, enfim. Mas o próximo passo agora é ter uma plataforma nossa, né, um site nosso, para que a gente possa entrar em mais assuntos espinhosos sem o medo da censura. Desde o último vídeo nós recebemos várias contribuições e agora eu quero trazer aqui, né, cada um desses irmãos que contribuíram. Temos o Rafael Rodrigues, que é um contribuidor fiel do nosso trabalho. Temos também o Célio Santos, que também é um contribuidor fiel do Matrix Mundial. Temos o Francisco Carlos, que é um contribuidor fiel e traz uma grande contribuição para o nosso trabalho. Temos o Tiago de Brito, contribuindo pela primeira vez para o nosso trabalho. Temos também o Marcos Aurélio, contribuindo com uma contribuição generosa e sendo um contribuidor fiel do Matrix Mundial. Temos também o Rafael Dib, que é um contribuidor fiel de longa data já e traz uma contribuição generosa. Temos o Pablo Henrique Santana, contribuindo pela primeira vez e trazendo uma contribuição generosa. Temos a Renata Terce, contribuindo pela primeira vez para o nosso trabalho e também deixando uma contribuição generosa, assim como a Sheila Darolt, que traz uma contribuição generosa e contribui pela primeira vez para o nosso trabalho. Temos o Paulo Victor, contribuindo pela primeira vez para o Matrix Mundial. Temos o José Kleder, sendo um contribuidor fiel e trazendo uma grande contribuição para o nosso trabalho. Temos também o irmão Rodrigo Mendes, contribuindo para o Matrix Mundial pela primeira vez, assim como o irmão Leonardo Maria, que contribui pela primeira vez e traz uma contribuição generosa. Temos o irmão Marcos Antônio, contribuindo pela primeira vez. Temos também o irmão Gilmar Castro, contribuindo aqui com uma contribuição generosa e sendo um contribuidor fiel. Temos a irmã Ingrid Mendes, contribuindo pela primeira vez e trazendo uma contribuição generosa. Temos o irmão Everton Torres, contribuindo aqui com uma contribuição generosa e sendo um contribuidor fiel. E temos a irmã Luciana Sabrina, contribuindo pela primeira vez e trazendo uma grandiosa contribuição. Então eu quero agradecer a todos esses nomes. Vocês tornam esse trabalho possível, vocês tornam aqui possível também a gente poder melhorar esse trabalho. E se você, assim como esses irmãos, também quer ajudar o Matrix Mundial, eu deixo aqui na tela, eu acho que é aqui, né? É tudo ao contrário aqui no nosso cenário. Eu deixo aqui a nossa chave Pix para que você também possa contribuir, para que a gente possa continuar com esse trabalho. Esse trabalho, ele é possível graças ao apoio de vocês, ok? Meu muito obrigado e vamos seguir, pois nós temos coisas ainda para trazer. Bem, meus amados, eu quero trazer para vocês aqui agora, depois de tudo isso que a gente abordou aqui, um vídeo. Eu legendei esse vídeo, é um vídeo antigo de uma participação de um homem em uma rádio nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o nome desse programa é Art Bell, né? Se eu não me engano, o nome do cara era Art Bell. E essa gravação ficou muito famosa. Um homem estava completamente desesperado e ele se dizia ex-funcionário da Área 51 e ele deu declarações muito fortes. Ele disse que aqueles que estão no controle do mundo, né, são seres extradimensionais. E seres extradimensionais, meus amados, são demônios, tá? É um nome diferente para demônios. Então eu quero que você ouça isso, tá? E me diga o que você acha. Você acha que eles estavam mentindo? Eu acho que poucas coisas são difíceis de fingir. O pânico, o terror é uma delas. E ele estava claramente em pânico. Uma observação. No fim do vídeo, a rádio cai. O sinal, não apenas do telefone dele, mas a própria transmissão da rádio é interrompida. Quem será que fez isso? Por que será que interromperam a transmissão da rádio? Enfim, veja aí comigo. You're on the air. Hello. Hello, Art? Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I
I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... E aí, a transmissão cai. Pois é, meus amados, existem vários exemplos, né? Tem até esse outro exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês rapidamente. Eu sei que a gente está passando, né, para quase 30 minutos de vídeo, né? Nós temos aqui essa aparição da Selena Gomez e o pé dela, como você vê aqui na imagem, fica muito estranho. De uma hora para outra parece que o pé dela se desfaz ali. Ele fica em uma postura, com ela, digamos assim, caindo, uma postura quase que impossível, né? Veja só. Olha isso. Não faz nenhum sentido o pé de uma pessoa ficar dessa forma, certo? Veja só. Será que isso é normal? Eu pergunto a você. Existem muitas coisas aí que são completamente incomuns. Essa daqui pra mim se pareceu muito estranha também, né? Você veja o pé dela ali, dobrou de uma maneira meio estranha, mas enfim, pode ser uma questão de câmera, pode ser mas isso chamou a atenção de muitas pessoas. É estranho, mas enfim. Agora, outras coisas mais gritantes a respeito, né, da própria aparição dessa cantora. Você veja os olhos dela aqui em uma foto completamente estranhos, né, como até mesmo lembrando o aspecto reptiliano. Alguns fãs, tem até mesmo esse caso desse fã que eu coloquei aqui, né, em um dos seus shows, os olhos completamente estranhos aqui, enfim. São coisas estranhas que acontecem em nosso mundo e o que eu digo a vocês é: a guerra espiritual, ela é real, meus amados. Algumas dessas questões da Selena Gomez são até discutíveis. Eu trouxe para vocês mais para que vocês pudessem ver aqui comigo e analisar também. Você pode tirar a sua própria conclusão, mas muitas outras não têm explicação. Simplesmente não tem explicação, tá? E é o que a Bíblia diz. Satanás é o Deus desse mundo. Ele anda ao derredor, né? E ele está atuando muito mais próximo do que as pessoas imaginam. As entidades demoníacas estão atuando muito mais próximos de nós do que nós imaginamos, e é por isso que nós devemos orar. Orar sem cessar. A guerra espiritual é real e eles estão atuando para a perdição, para a profanação, para a corrupção dos seres humanos em todos os aspectos. A gente vem falando muito da questão genética aqui no canal, mas existem vários aspectos. O próprio aspecto cultural, a grande mídia, né, como a gente vem vendo muitas dessas aparições na grande mídia, a grande mídia vem sendo usada para poder perverter a mente, a alma das pessoas, para destruir famílias, né? Então, não me espanta que muitas coisas estranhas sejam aí registradas na grande mídia, né?
É isso, meus amados, esse é o vídeo de hoje. Estamos aqui inaugurando um novo formato, né? Faz muito tempo que eu não apresento assim, desde o jornal, quando eu costumava apresentar os programas diários. E, enfim, nós estaremos trazendo esse formato para que a gente possa cada vez mais informar você, cada vez estar próximo de você, abordando várias notícias, várias informações, trazendo estudos com dinâmicas diferentes, ok? Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.